Hoje meditaremos no Salmo 44. O texto de hoje, através dos acontecimentos de salvação do passado, tipifica a obra de salvação que o Messias Jesus realizará no futuro, e mostra que o Messias Jesus é o capitão do exército que se move segundo a ordem de Deus Pai, e que a Igreja é o exército que participa com Jesus na guerra espiritual e na pregação do Evangelho. Sendo assim, o que a palavra nos diz? Hoje gostaríamos de aprender sobre isso e compartilhar a graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje, através dos acontecimentos de salvação do passado, tipifica a obra de salvação que o Messias Jesus realizará no futuro. Nos versículos 1 e 2 do Salmo 44 de hoje, diz: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado a obra que fizeste nos seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste as nações com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os espalhaste. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado a obra que fizeste nos seus dias, nos tempos da antiguidade. Estas palavras são a oração do Messias Jesus encarnado. A primeira pessoa eu que aparece no texto refere-se ao Messias Jesus que encarnou e está diante de Deus Pai, e nós refere-se ao povo de Deus unido a Jesus, isto é, a Igreja que é o Israel espiritual. Neste Salmo 44, a existência do eu aparece em paralelo com a palavra nós por 4 vezes no total, e aqui vemos que Jesus se identifica perfeitamente com a Igreja. A Bíblia em vários lugares expressa Jesus e a Igreja como se fossem um só corpo. Em Efésios 1:23 diz que a Igreja é o seu corpo, e em Colossenses 1:18 também diz que ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Isso significa que Jesus e a Igreja que recebeu a salvação através dos méritos do seu sangue precioso são um só corpo, e especialmente que Jesus é a cabeça desse corpo que é a Igreja. O mesmo acontece no texto de hoje. Este primeiro versículo é uma confissão de fé que Jesus faz ao se colocar no meio da comunidade da Igreja, que é um só corpo, recordando a história da redenção realizada por Deus Pai. Além disso, os dias dos nossos pais aqui refere-se à genealogia da aliança que se estende de Abraão, Isaque e Jacó, e à história da salvação de Deus que continuou com o êxodo e a conquista da terra de Canaã. Ou seja, como Jesus é a cabeça unida ao seu povo que é o seu corpo, ele chama os antepassados deles de nossos pais, sem hesitação. Isso insinua que o Filho Jesus, que encarnaria no futuro, entraria na história do seu povo e se tornaria um com eles. Na verdade, como diz o livro de Hebreus, Jesus se tornou o nosso Redentor ao participar da mesma carne e sangue que os seus irmãos. Além disso, a confissão os nossos pais nos têm contado, e nós ouvimos com os nossos ouvidos mostra que a redenção de Deus é uma história de aliança transmitida através do testemunho. Ou seja, a fé não começa no pensamento ou na vontade humana, mas quando se aceita o testemunho dos antepassados sobre os eventos de salvação que Deus realizou no passado. E através dessa fé, a aliança de Deus é transmitida de geração em geração. Além disso, Jesus tomou a nossa natureza humana, desceu para debaixo da lei e cresceu ouvindo a palavra de Deus no meio do seu povo. Contudo, para Jesus, este ouvir não se limitou apenas a ouvir a história do Êxodo. Porque Jesus sabia muito bem que a realidade de toda a história da redenção que Deus Pai vinha realizando desde a antiguidade seria finalmente cumprida nele mesmo. Ele sabia muito bem que o Êxodo tipificava sua própria obra de redenção para salvar o povo de Deus do poder do pecado, da morte e de Satanás, e que o descanso da terra de Canaã tipificava o verdadeiro descanso que se cumpriria nele mesmo. Por isso, o Filho Jesus recorda a antiga história de salvação de Deus Pai e olha para o momento em que cumprirá esse plano de redenção através da sua obediência e morte na cruz. No entanto, esta é também a mesma confissão feita por nós, unidos a Jesus, ou seja, a Igreja que é o corpo de Jesus. Porque a Igreja é a comunidade que ouviu sobre a morte na cruz e a ressurreição de Jesus através do testemunho dos apóstolos, e veio a crer na salvação de Deus nesse Evangelho. Ou seja, se no Antigo Testamento era uma fé obtida ao ouvir a história da redenção transmitida pelos antepassados, no Novo Testamento pode-se dizer que foi consumada como uma fé em que se crê ao ouvir o Evangelho testemunhado pelos apóstolos. Afinal, a Igreja de hoje é o Israel espiritual que lembra da história da salvação realizada por Deus Pai e pelo Filho Jesus, e confia no Deus que ainda hoje salva o seu povo e finalmente os guiará ao reino de Deus eterno. Como expulsaste as nações com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os espalhaste. Jesus está recordando o evento em que Israel conquistou a terra de Canaã após o Êxodo. Jesus declara que o fato de Israel ter tomado posse da terra prometida não foi de modo algum por causa do seu poder militar ou sabedoria, mas unicamente por causa de Deus. Aqui, expulsaste as nações com a tua mão enfatiza que aquele que expulsou os numerosos povos da terra de Canaã não foi outro senão o Senhor Deus. Além disso, os plantaste a eles mostra que o próprio Deus estabeleceu o povo de Israel na terra prometida como quem planta uma árvore. Aqui, plantaste carrega um significado muito mais profundo do que simples residência ou assentamento.
Na Bíblia, plantar o seu povo significa que eles pertencem a Deus como sua posse, e que entraram numa relação de aliança na qual o próprio Deus cuida deles e os faz dar frutos. Também aqui, afligiste os povos e os espalhaste mostra o princípio central do plano de salvação de Deus, onde o justo julgamento de Deus e a graciosa salvação aparecem simultaneamente. Ou seja, testifica que Deus certamente julga os ímpios através da sua justiça, mas edifica com graça sem fim o seu povo escolhido antes da fundação do mundo. Contudo, esta conquista da terra de Canaã não era o objetivo final do plano de salvação de Deus. Olhando da perspectiva do Novo Testamento, a conquista de Canaã no Antigo Testamento era o modelo do reino de Deus que o Messias Jesus realizaria no futuro. E o povo de Israel plantado na terra de Canaã tipifica o novo povo de Deus, isto é, a Igreja, que o Messias Jesus estabeleceria na era do Novo Testamento. Ou seja, assim como Deus expulsou as nações da terra de Canaã e plantou o seu povo no passado, Jesus, através da sua morte na cruz e ressurreição, quebrou o poder do pecado, da morte e de Satanás, e transferiu o seu povo para o reino de Deus. O povo de Deus que foi plantado na terra de Canaã sob a antiga aliança está sendo alcançado de forma ainda mais plena na era do Novo Testamento, através da Igreja enxertada em Jesus Cristo. Especialmente o fato de ter sido plantado está profundamente conectado com a identidade da Igreja do Novo Testamento. Ou seja, a Igreja não é uma organização humana estabelecida por meios ou capacidades humanas, mas uma comunidade santa que Deus soberanamente plantou em Jesus Cristo. No Novo Testamento, quando Jesus disse, edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, esta é uma declaração poderosa de que o Deus Filho plantará pessoalmente o seu povo, o preservará até o fim e cumprirá a aliança de redenção feita antes da fundação do mundo. Além disso, a confissão afligiste os povos e os espalhaste mostra o fato de que a salvação de Deus sempre inclui o julgamento contra o mal e a salvação para o seu povo. Assim como Deus salvou o seu povo no passado julgando as nações, o Messias Jesus que viria também julgaria o poder do pecado, da morte de Satanás ao derramar o seu sangue e morrer na cruz, e salvaria todos os que nele creem. Além disso, no tempo do fim deste mundo, Deus julgará definitivamente todas as forças malignas do mundo e guiará o seu povo para os novos céus e nova terra para habitarem para sempre. Portanto, a conquista da terra de Canaã recordada por Jesus não é uma mera lembrança da antiga vitória da nação de Israel. É um tipo e sombra profética que mostra de antemão o reino de Deus de salvação definitiva e glória que Deus Pai realizaria através do próprio Jesus. O que mais a palavra nos diz? No versículo 3 do Salmo 44 de hoje, diz: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, mas a tua destra, e o teu braço, e a luz do teu rosto, porquanto te agradaste deles. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, mas a tua destra, e o teu braço, e a luz do teu rosto, porquanto te agradaste deles. Jesus revela de forma ainda mais clara a razão pela qual o povo de Israel recebeu a terra de Canaã como herança. Aqui, sua espada e seu braço simbolizam a força e a capacidade humana. Embora o povo de Israel também tivesse espadas e exércitos, essas coisas não foram um fator decisivo para tomarem posse da terra prometida. Jesus nega completamente os méritos ou capacidades humanas e atribui toda a glória desta vitória unicamente a Deus. Ele proclama que a conquista de Canaã por Israel não foi pela força humana, mas unicamente pela obra soberana de Deus. Jesus enfatiza ainda mais esse fato através de 3 metáforas. A destra e o braço que aparecem no texto de hoje representam o poder e a autoridade de Deus, e a luz do teu rosto significa a graça e a presença de Deus. Ele declara que Israel pôde conquistar a terra de Canaã porque o poder de Deus estava com eles, e que só foi possível porque a graça de Deus estava presente. Contudo, o ponto mais central do texto de hoje está na confissão, porquanto te agradaste deles. A razão última pela qual Deus salvou o povo de Israel e lhes deu a vitória não foi porque o povo de Israel era mais justo ou tinha méritos superiores aos outros, mas unicamente porque Deus os amou e se agradou deles. Em outras palavras, Deus se lembrou da aliança que havia feito no passado com Abraão e, porque amou o seu povo incondicionalmente, estendeu a sua mão de salvação. Afinal, a salvação de Israel não veio de condições, qualificações ou capacidades humanas, mas derivou unicamente do agrado e da graça soberana de Deus. Este princípio de salvação é cumprido de forma ainda mais clara através de Jesus Cristo na era do Novo Testamento. Ou seja, o fato de nós, pecadores, obtermos a salvação ao crer nos méritos do sangue precioso de Jesus Cristo também não é por causa dos nossos atos de justiça ou méritos humanos, mas unicamente pela boa vontade de Deus e pela sua graça incondicional. Neste sentido, a conquista da terra de Canaã no Antigo Testamento pode ser vista como um modelo do plano de salvação de Deus que o Messias Jesus completaria ao quebrar o poder do pecado, da morte e de Satanás através da sua morte na cruz e ressurreição.
Ou seja, assim como Israel não pôde possuir a terra de Canaã pela sua própria espada sob a antiga aliança, a Igreja do Novo Testamento também nunca poderá herdar o reino de Deus pela sua própria justiça ou obras. Somente quando aceitamos pela fé os méritos do sangue precioso de Jesus Cristo, pela graça de Deus, é que podemos entrar no reino de Deus. Indo mais longe, esta palavra ensina um princípio de ministério muito importante para a igreja que trava a guerra espiritual e prega o evangelho no mundo de hoje. Ou seja, a pregação do evangelho pela igreja e a expansão do reino de Deus não dependem da sabedoria humana, de organizações vistosas ou da capacidade humana, mas são realizadas unicamente pelo poder do Espírito Santo e pela graça soberana de Deus. Portanto, quando a igreja prega o evangelho e cumpre o seu ministério, nunca deve confiar na sua espada e no seu braço, isto é, em condições ou meios humanos. Em vez disso, deve olhar e confiar unicamente na destra de Deus que nos salva e na luz do rosto de Deus que nos concede graça. Em segundo lugar, o texto de hoje mostra que o Messias Jesus é o capitão do exército que se move segundo a ordem de Deus Pai, e que a igreja é o exército que participa com Jesus na guerra espiritual e na pregação do evangelho. Nos versículos 4 a 6 do Salmo 44 de hoje, diz: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. A confissão Tu és o meu rei mostra a relação eterna existente entre Deus Pai e o Filho Jesus, e ao mesmo tempo ensinou a missão de Jesus encarnado. Jesus não veio a esta terra para realizar a sua vontade ou ambição pessoal, mas veio unicamente para cumprir a vontade de Deus Pai. Afinal, esta confissão mostra a atitude de obediência de Jesus, que se submeteu completamente sob a realeza e autoridade de Deus Pai e cumpriu fielmente a missão de redenção que lhe foi confiada. Além disso, Jacó no texto é o nome que representa o povo da aliança escolhido por Deus antes da fundação do mundo na Bíblia. Contudo, Jacó aqui não se refere apenas ao Israel de sangue, mas significa o povo de Deus que se unirá a Jesus no futuro, ou seja, a Igreja do Novo Testamento. A frase seguinte, ordena salvações, vai além de um pedido passivo de dar-nos salvação e contém uma declaração muito mais poderosa e soberana. Aqui, ordena significa mandar, indicando que o início e a origem da salvação pertencem unicamente a Deus. E ao mesmo tempo é uma expressão da forte vontade de que o Deus que criou e governa todas as coisas no universo certamente cumprirá a aliança de redenção que planejou antes da fundação do mundo com o seu grande poder. Assim como em Gênesis 1. 3. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, Deus ordenará soberanamente a salvação planejada antes da fundação do mundo e certamente a cumprirá. Quando Deus ordena a salvação, todas as fortalezas do pecado, da morte e de Satanás ruirão, os que eram escravos do pecado obterão a verdadeira liberdade e a vida eterna virá sobre aqueles que estavam na morte. Entretanto, aquele que executa esta ordem de salvação de Deus é Jesus. Ou seja, quando Deus Pai, que é o Rei, ordena a salvação, o Filho Jesus segue essa ordem e completa a salvação nesta terra. Ao obedecer plenamente a esta ordem de salvação de Deus Pai, Jesus realizou a salvação completa através da sua morte na cruz e ressurreição. Assim, no Evangelho de João, Jesus confessa, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Desta forma, toda a vida e ministério de Jesus não foram planos ou desejos do próprio Jesus, mas obediência à ordem de Deus para cumprir a aliança eterna de redenção. Além disso, ordena salvações descreve o ministério de pregação do Evangelho que se desdobraria após a ressurreição de Jesus como uma santa guerra espiritual. Isso é como o som da trombeta que anuncia o início da santa guerra em que Jesus, montado num cavalo branco em Apocalipse 19, juntamente com o exército celestial que o segue, julga as forças do pecado, da morte e de Satanás segundo a ordem de Deus, e através disso salva o seu povo. Esta é a imagem em que Jesus, o nosso capitão espiritual, vai à frente, e a Igreja unida a Jesus se torna o exército de Deus e participa nessa guerra espiritual. Porém, esta guerra não é uma guerra travada com espadas, força militar ou poder humano do mundo. É uma guerra que destrói o poder do pecado, da morte e de Satanás unicamente pelo poder do Evangelho que o próprio Jesus consumou na cruz. Ou seja, é uma guerra gloriosa que transfere Jacó, o povo de Deus escolhido antes da fundação do mundo, do reino do mundo para o reino de Deus. Afinal, o Deus que salvou Jacó, que era o Israel carnal no passado, agora salva a Igreja, que é o Jacó da nova aliança, através do seu Filho unigênito Jesus Cristo, e finalmente completará o reino de Deus em todo o mundo. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Estas palavras mostram como Jesus, que recebeu a ordem de Deus Rei, e a Igreja que o segue, ou seja, o povo de Deus, estão realmente participando da guerra. Claro que nós aqui, como mencionado anteriormente, refere-se à Igreja unida a Jesus, ao nosso povo de Deus.
Também aqui, por ti tem o significado de no Senhor, com o Senhor, revelando o princípio e o segredo para ser vitorioso nesta guerra espiritual. O segredo dessa vitória não está na sabedoria ou capacidade humana, mas no fato de agir no Senhor e com o Senhor. Isso se conecta exatamente com a declaração do versículo 3 anterior. Além disso, isso se aplica da mesma forma na guerra espiritual e na pregação do Evangelho que o povo de Deus trava hoje. A Igreja nunca poderá destruir as fortalezas do pecado, da morte e de Satanás, nem expandir o reino de Deus por sua própria força ou meios. Declara que a Igreja só pode obter a verdadeira vitória através do poder de Deus, da palavra da verdade que destrói todas as coisas e da ação do Espírito Santo. Isso pode ser claramente visto através do ministério público de Jesus. Enquanto esteve nesta terra, Jesus lutou contra os inimigos unicamente pelo poder de Deus e pela palavra da verdade. As forças de Satanás interrompiam e atacavam constantemente o ministério de Jesus, mas a cada momento Jesus as enfrentava unicamente com o poder de Deus e com a palavra da verdade. Portanto, a Igreja, que é o corpo de Jesus, deve também seguir a Jesus, que é a cabeça, e travar esta santa luta unicamente em Deus e com Deus. Além disso, os inimigos e os que se levantam contra nós que aparecem no texto não se referem apenas às pessoas diante dos olhos, mas a todas as forças do pecado, da morte e de Satanás que se opõem ao povo de Deus e se revoltam contra o governo de Deus. É claro que na história a Igreja sofreu muita opressão e perseguição por parte dos poderes do mundo e de muitas nações. Contudo, por trás disso, sempre existiram as forças do pecado, da morte e de Satanás que impediam a pregação do Evangelho e rejeitavam o domínio e o governo de Deus. Portanto, a pregação do Evangelho é essencialmente uma guerra espiritual intensa e santa travada entre o reino de Deus e estas forças do pecado, da morte e de Satanás. Aqui, venceremos, no original, empurrar, derrubar. Significa uma ação de vitória poderosa na qual um animal com chifres empurra com força e faz o inimigo se render completamente. Isso simboliza o poder onipotente de Deus que domina e faz dobrar os joelhos às forças do pecado, da morte e de Satanás que se opõem ao povo de Deus. Ou seja, é a imagem em que as poderosas fortalezas do pecado, da morte e de Satanás, que não podemos suportar de forma alguma pelo poder humano, caem sem forças diante do povo de Deus que avança confiando unicamente em Deus. Além disso, a confissão pelo teu nome revela o modo concreto da vitória. Ou seja, a Igreja não é um grupo que luta por sua própria capacidade ou estratégia, mas é um exército que luta pelo nome do Senhor, que é o poder, a sabedoria e o poder do Evangelho de Deus. Por fim, pisaremos significa uma vitória completa em que se pisa com os pés, conquistando e neutralizando totalmente o inimigo. Isso concorda exatamente com a profecia do proto-evangelho em Gênesis 3:15, onde se disse que a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente. Além disso, esta é a imagem em que Jesus, montado no cavalo branco em Apocalipse 19, juntamente com o exército celestial, julga as forças do pecado, da morte e de Satanás, e as sujeita debaixo dos seus pés. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Claro que a primeira pessoa que nesta confissão refere-se ao Messias Jesus que realiza o plano de salvação de Deus. E o arco e a espada no texto não são simples equipamentos militares, mas simbolizam toda a força e meios mundanos nos quais o ser humano deseja confiar. Se na época o arco, que era uma arma de longa distância na guerra, simbolizava estratégia, tecnologia e habilidade humana, a espada significa o talento, riqueza, poder organizacional e zelo religioso do ser humano que ele crê que o protegerá no momento de crise. No entanto, Jesus declara claramente que não confiará nessas coisas. Porque a salvação de Deus não é realizada pela capacidade humana ou por meios do mundo. Esta declaração concorda exatamente com a vida real de Jesus. No deserto, Satanás veio e tentou a Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, exibe o teu poder e prova que és o Filho de Deus. No entanto, Jesus não usou o seu poder para o seu próprio orgulho ou desejo, mas venceu unicamente pela palavra de Deus registrada. Além disso, no jardim do Getsêmani, quando Pedro puxou da espada para se opor aos inimigos, Jesus o repreendeu severamente. Porque o modo de salvação que Deus realiza não é a espada humana, mas a humilde obediência de carregar a cruz. Desta forma, Jesus não estabeleceu o reino de Deus nesta terra por sua própria capacidade ou por métodos humanos, mas obedeceu unicamente à vontade de Deus Pai e cumpriu a missão dada pelo poder do Espírito Santo. Este princípio se aplica da mesma forma no ministério de pregação do Evangelho, que é a guerra espiritual que Jesus realiza com a Igreja, que é o seu corpo, após a sua ressurreição. Em Apocalipse 19:15 diz: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Isso descreve a imagem de derrotar os inimigos e expandir o reino de Deus não com armas do mundo, mas unicamente com a palavra da verdade e o poder do Evangelho. Este princípio é o mesmo para a Igreja, que é o seu corpo unido a Jesus, que é a cabeça.
A Igreja, que é o corpo de Jesus, ao realizar a guerra espiritual e a pregação do Evangelho, nunca pode confiar no seu arco e na sua espada. Porque a vitória nesta guerra espiritual não depende da eloquência humana, de uma grande estrutura organizacional ou do poder do mundo. Ou seja, a guerra espiritual e o ministério de pregação do Evangelho da Igreja é uma santa luta realizada pela palavra de Deus Pai, pelo nome do Filho Jesus e pelo poder do Deus Espírito Santo. O apóstolo Paulo também enfatiza este mesmo princípio. Em 2 Coríntios 10:4 ele testifica: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aqui, fortalezas, refere-se aos acampamentos das forças do pecado, da morte e de Satanás, e às ideologias, orgulho e coração obstinado do mundo que se opõe a Deus. Paulo ensina que não é pela estratégia ou força humana, mas unicamente pelo poder do Espírito Santo e pela palavra da verdade que as fortalezas das forças do pecado, da morte e de Satanás são destruídas, trazendo a vitória final na luta espiritual. Portanto, a Igreja de hoje deve depor as espadas e arcos do mundo e avançar com intrepidez unicamente pelo poder do Espírito Santo e pela palavra da verdade. O que mais a palavra nos diz? Nos versículos 7 e 8 do Salmo 44 de hoje, diz: mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia, e louvamos o teu nome para sempre. Selá. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam. Estas palavras mostram que, ao realizar a guerra espiritual e o ministério do Evangelho, a estratégia, a capacidade humana ou uma grande organização nunca podem ser a base da salvação. É uma grande declaração de que a vitória ou derrota na guerra espiritual e todo o poder de salvação dependem totalmente de Deus. Aqui, mas tu enfatiza o fato de que os méritos ou meios humanos são completamente desnecessários na pregação do Evangelho. As armas do mundo ou as condições humanas não têm força alguma, e mostram em claro contraste o fato de que somente o Senhor é o soberano e redentor na guerra espiritual. Esta confissão se conecta exatamente com o conteúdo do versículo 3 anterior. Assim como confessou no versículo 3 anterior. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, mas a tua destra, e o teu braço, e a luz do teu rosto. O princípio da conquista da terra de Canaã continua da mesma forma na obra de redenção de Jesus. O Deus que salvou Israel na era do Antigo Testamento agora está salvando o povo de Deus pertencente à nova aliança através de Jesus Cristo. Aqui, nos salvaste dos nossos inimigos, representa a ação onipotente de Deus que resgata o seu povo que gemia debaixo da opressão do pecado, da morte e de Satanás. Deus não deixa o seu povo para sempre nas mãos desses inimigos, mas, no tempo determinado, ele certamente vem e os resgata, pois é o Deus da aliança. Além disso, confundiste os que nos odiavam, mostra que o justo julgamento de Deus certamente virá sobre as forças do pecado, da morte e de Satanás. Especialmente salvaste e confundiste no texto são usados no perfeito profético, enfatizando que todas as forças de Satanás que atormentam e oprimem o povo de Deus certamente serão envergonhadas. Ou seja, o poder do pecado, da morte de Satanás será completamente despedaçado e lançado naquele lago de fogo eterno do inferno. Contudo, o que é interessante aqui é que Jesus não expressa como meu inimigo, mas diz nossos inimigos. Ou seja, Jesus não vê a perseguição e o sofrimento que o seu povo passa como assunto de outra pessoa, mas considera totalmente como seu. Isso nos faz lembrar da voz do Senhor em Atos 9, que chamou a Saulo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Desta forma, Jesus se identifica perfeitamente com a Igreja. Portanto, ameaçar e perseguir a Igreja não é diferente de atacar diretamente a Jesus, que é a cabeça. Como resultado inevitável, todas as forças de Satanás que se opõem à Igreja receberão um julgamento severo de Jesus, que é o juiz. Afinal, mesmo que as forças de Satanás persigam e desprezem a Jesus e a Igreja neste mundo, a salvação eterna que o nosso povo de Deus desfrutará e o destino final que os inimigos enfrentarão dependem unicamente do poder soberano de Deus. Em Deus nos gloriamos todo dia, e louvamos o teu nome para sempre. Estas palavras são um glorioso louvor e confissão que Jesus e a Igreja, tendo testemunhado a maravilhosa salvação de Deus e a derrota do inimigo, oferecem na emoção da vitória. Aqui, em Deus nos gloriamos todo dia, mostra a atitude humilde dos que são povo de Deus e venceram a guerra espiritual, abrindo mão completamente de gloriar-se em seus próprios méritos ou atos, e fazendo unicamente de Deus o seu motivo de orgulho. A palavra todo dia aqui contém a decisão completa e o júbilo de exaltar e se alegrar unicamente em Deus incessantemente em todos os momentos em que se está acordado e em todas as áreas da vida. Ou seja, a Igreja unida a Jesus, que é a cabeça, com razão louvará e exaltará unicamente a Deus de todo o coração por causa dessa vitória. Além disso, a confissão louvamos o teu nome para sempre aqui é uma decisão e um voto de louvor eterno que ultrapassa os limites do tempo. Na Bíblia,
O nome de Deus simboliza a santa existência, os atributos, as obras e a fidelidade de Deus, isto é, tudo o que Ele é. Além disso, a expressão para sempre nos informa que este louvor não é uma emoção passageira, mas um culto santo que continuará para sempre no reino de Deus que se cumprirá no futuro. O que acham? Qual é a razão pela qual todas as nossas igrejas não têm outra escolha senão louvar e cantar a Deus para sempre? É porque, como dito anteriormente, a salvação e a vitória da igreja vieram unicamente do poder e da graça de Deus. Isso porque Jesus, o nosso capitão, segundo a ordem de salvação de Deus Pai, foi pendurado na cruz, derramou seu sangue, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, realizando ele mesmo esta vitória perfeita através da guerra espiritual no trono celestial. Portanto, oramos em nome de Jesus para que todos os membros participem com alegria desta guerra espiritual e deste ministério de pregação do Evangelho, tornando-se pessoas que oferecem toda a glória e louvor da vitória a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Rei. Jesus, obrigado. Muito obrigado. Eu te amo. Cremos que a nossa salvação é o plano de Deus antes da fundação do mundo, a obediência de Jesus à ordem de Deus Pai e o resultado alcançado como cumprimento. Abençoa-nos para que sejamos daqueles que entram no reino dos céus crendo nos méritos do sangue precioso de Jesus Cristo. Abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém.